1 de Coríntios, capítulo de número 1. A igreja estava com uma divisão, a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela conseguiu se dividir em 4 grupos. Ela conseguiu não rachar a igreja e dividir em 4 grupos. A igreja estava rachada e juntos, e no mesmo lugar. 4 grupos. Uns diziam, eu sou de Paulo. Ele é um missionário que chegou aqui. O outro dizia, eu sou de Apolo, pregador, teólogo igual a ele, tá difícil. O outro falou, nem de Paulo que implantou a igreja aqui, nem de Apolo que pregou, mas eu sou de Pedro, que é o chefe da igreja lá em Jerusalém. Aí um pessoal foi mais criativo ainda, falou, de Pedro o quê, rapaz? Porque Paulo, quem que é o Apolo? Nós somos do grupo de Cristo. Eles fizeram uma divisão em nome de Jesus. E aí, o apóstolo Paulo, ele usa um termo bem legal, no versículo 10, ele diz assim, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Esse texto me lembra muito Filipenses, capítulo 2, verso 1 e 2, que diz assim, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E eu quero falar aqui de relacionamento, de aliança, de unidade. É muito difícil pegar pessoas porque a gente tem uma cultura brasileira e existem culturas de povos e dentro do Brasil diversas culturas, mas a gente tem uma cultura familiar. E se a gente for analisar, nós somos criados numa mesma cidade com culturas diferentes com relação à família. Se você atravessar a rua, a família tem outros costumes, de horário de acordar, horário de dormir, o que fazer. E a gente pega pessoas com criações diferentes e junta todo mundo para poder dar um louvor a Deus. Misericórdia. A gente pega um povo, que eu não sei se é o caso de alguns de vocês, que chega para a igreja sem respeitar o pai dentro de casa. E agora a gente quer honra para o sacerdote na igreja. A gente pega um povo ferido. E esse povo ferido, chega um, está sarado, o outro está em tratamento, o outro vai ser tratado, o outro não quer tratar e está todo mundo junto no bolo e a gente está ali. Ou seja, nós teremos dificuldades relacionais. E a igreja vai avançar e crescer, dá o glória, vai avançar e crescer, vai avançar e crescer e significa que sempre teremos problemas. Sempre teremos. Mas Jesus tinha um problema na equipe. Caramba, Jesus escolheu uns caras, que misericórdia. Eu, no lugar dele, eu não escolheria aquela gente. Mas é porque ele é Deus. E eu ia me lascar se não escolhesse eles. Porque Jesus olhou para o futuro deles. Tinha gente melhor naquele presente, mas ninguém seria melhor do que eles no futuro. Então Jesus conseguiu enxergar através deles o futuro. E é isso que ele faz com a gente. Porque se eu fosse olhar quando a gente chegou... Bem, o apóstolo Paulo usa alguns termos aqui que eu acho muito interessante. Ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. São 6 pontos interessantes. Rogar é um pedido insistente. E ele aqui não está rogando a Deus, ele está pedindo aos irmãos, eu peço insistentemente. Rogar, eu peço insistentemente, é um grifo, é uma ênfase no pedido, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis a mesma coisa. Alinhar a linguagem é importante para nós. Tem um segredo em Gênesis, no capítulo 11, quando a Torre de Babel estava sendo levantada para desobedecer a Deus. Deus quer a unidade. E essa unidade deve acontecer para a glória dele, mas quando se unem para desobedecer, vem confusão na certa. E Nimrod liderou o povo e Deus tinha dito, espalhem-se sobre a terra. Eu quero
Deus queria o quê? Que de todos os cantos da terra houvessem louvores na direção dele. Mas o Nimrod teve uma ideia diferente. Não, Deus falou isso aí, mas é aqui. É o seguinte, vamos nos unir aqui e tornar o nosso nome célebre. Ou seja, não vamos celebrar o nome do Senhor, vamos celebrar o nosso nome. O cara, então, o que ele fez? Vamos nos unir aqui e fazer uma torre para a gente chegar lá onde Deus está. Quer dizer, nunca ia chegar, né? E eles começaram a fazer uma torre para chegar aos céus. E a Bíblia diz que Deus desceu para ver. A torre já estava alta, mas Deus precisou descer. E Deus olhou e falou, eis que o homem é um, e todos têm uma mesma linguagem. Agora, pois, já não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Segredo, se nós formos um e tivermos uma mesma linguagem, não tem restrição para tudo que a gente for fazer. Deus disse isso. Aí o que ele fala? Desçamos e confundamos o homem. Ou seja, ele desceu para ver e depois ele teve que descer de novo, porque ele está muito pequenininho para chegar onde Deus está. Agora, o segredo está aí. Nós precisamos ser um povo, ter a mesma linguagem. Fazendo a vontade de Deus, ele não vai confundir a gente. Se a gente for um povo, meu Deus do céu, gente, ser um não significa ter os mesmos gostos, mas é abrir mão, às vezes, para poder permanecer em equipe. Em algum momento, para estar no louvor, vai ter uma canção que você não quer. Vamos dar um exemplo aqui. Alguém quer muito tirar uma música, mas você não quer aquela música naquela hora. Não tem jeito, irmão. Alguém vai ter que abrir mão. Porque uma pessoa quer tirar uma canção e a outra não gosta daquela música. Tem gente que gosta do worship, mas tem gente que já gosta do reteté, do cambacé, do proviário. E aí, vai ter que abrir mão para ser um, a gente vai ter que cantar como se a canção fosse... Eu não quero ela e tenho que cantar como se eu mesmo a escolhesse. Para ser um é isso que tem que acontecer. Aqui, ó, aí vem aquele detalhe. Se não cantar canção minha, eu vou ficar e fica emburrado. Tranca a cara e engole a chave. Não. Para ser um, eu preciso abrir mão das minhas vontades. Até aquele povo, para construir Babel, eles estavam abrindo mão das vontades. Estavam todos em um objetivo. Se nós fizermos isso, meu Deus do céu, já não haverá restrição para tudo. Primeiro ponto, ser um. Segundo, ter a mesma linguagem. A gente precisa falar igual. Eu acho lindo que quando Pedro estava sendo interrogado, mais adiante, né, em Atos, e aí no meio do interrogatório, alguém disse, certamente esses homens estiveram com Jesus. Por quê? Porque eles são indoutos e iletrados. Mas olha o jeito que eles falam. Porque falavam igual a Jesus. Então as pessoas não tinham dúvidas que eles estiveram com Jesus, porque eles começaram a falar igual. E nós precisamos alinhar um linguajar, falar a mesma coisa. Quando o povo lá de fora vê isso acontecendo, vai desatar um milagre nas nossas vidas. Amém. Não haverá restrição, porque o nosso linguajar é o mesmo. A gente fala a mesma coisa, a gente proclama a mesma coisa. O terceiro ponto, não haja entre vós divisões. Obrigado, querido. Não haja entre vós divisões. Essas divisões necessariamente não precisa ser um povo saindo da igreja. Porque o contexto de 1 de Coríntios capítulo 1 é um contexto que o povo estava na mesma igreja, porém divididos, eles não se uniam. A coisa era tão feia. Pensa numa igreja ruim, gente. Eu vou mostrar para vocês uma igreja complicada que eu conheci. Olha que igreja. O pastor perdeu a autoridade. Levantaram-se alguns líderes e roubaram a autoridade do pastor. Coitado, ele não... Meu Deus, tudo que ele falava, as pessoas procuravam os outros líderes para saber se deveria obedecer o pastor titular. Porque os outros líderes manipulavam grupos. Olha que igreja. Uma igreja que um rapaz resolveu se relacionar sexualmente, o negócio estourou, veio parar na igreja e ele estava lá sem ser punido porque ele fazia parte de um desses grupos e o pastor não tinha autoridade para mexer. E pior que ele se relacionava sexualmente com um parente dele dentro de casa. Pensa numa igreja ruim. Essa igreja, eles chegaram ao ponto, gente, de no dia da ceia, eles chegavam antes
E como os grupos mandavam, eles combinavam para chegar antes. E comia tudo da ceia sem deixar para o outro grupo, no dia da ceia. As meninas iam de propósito com roupas indecentes para a igreja para provocar os homens. De propósito. Sabendo que ela tinha o apoio do líder e o pastor não podia corrigir. Essa igreja, gente, meu Deus do céu, olha a situação. Eu vou parar aqui porque não é o assunto, mas eu conheci essa igreja lendo a Bíblia. Essa é a igreja de Corinto. Que tinha incesto na igreja, que o pessoal comia tudo. O apóstolo Paulo falou, quem tem fome come em casa, pô, vocês estão comendo a ceia toda. É a igreja de Corinto. Agora veja bem, o apóstolo Paulo não falou para ninguém sair dessa igreja. A igreja era ruim demais. E o pessoal disputava quem era mais espiritual falando em línguas. Eram os grupos disputando dons espirituais. A igreja estava ruim demais. E o apóstolo Paulo não falou, mude de igreja, vá para outro local. Ele corrigiu cada ponto, mostrando que nossos problemas não são justificativos para a gente abandonar a igreja. Né? Então não deixa haver divisão entre vós. Sejais inteiramente unidos, ou seja, eu não posso ser parcial. Eu tenho que ser totalmente. Eu tenho que ser da minha equipe, do meu grupo, da igreja. Eu tenho que ser dali. Integralmente. Integral é tudo, irmão. Não é mais ou menos. É tudo. Eu concordo com isso aqui, com aquilo eu não concordo. Com a parte que não concordo, fazer o quê? Mas eu sou integral. Eu sou dali. Eu tenho uma identidade. Eu tenho um DNA aqui da minha igreja. Inteiramente unido. É isso. É saber que os pontos que eu discordo não podem ser maiores do que a minha aliança. Porque quando a minha aliança é maior do que as dificuldades, eu venço todas as barreiras. Olha, a Bíblia ainda chega a dizer de uma parte interna e de uma parte externa. Ele diz assim, no pedido dele para o povo, na mesma disposição mental, ou seja, uma disposição de raciocinar. Mas ele diz também assim, no mesmo parecer. Então, externamente, internamente, externamente, vamos lutar por isso. E eu falei, Deus, como que uma pessoa consegue chegar nesse ponto? Aí eu vou lá em Filipenses, ele diz assim, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Mas como que pensa a mesma coisa? Como é que pensa a mesma coisa se a gente não tem um botão para ligar o Bluetooth? Se a gente não tem como baixar um download e todo mundo pensar igual? Mas o apóstolo Paulo fala isso, ele menciona em 1 Coríntios e ele fala em Filipenses, de modo que penseis a mesma coisa. Eu falei, Deus me revela isso. Como que é? Como que eu posso pensar aqui, o irmão saber lá? Como que é isso? É algo espiritual, uma revelação? Não. Aí Deus me remeteu para o meu tempo de vida militar, em que eu queria muito fazer parte de um grupo, eu não queria entrar para a vida militar, mas depois que estava lá dentro, eu falei, cara, quem são aqueles caras ali? Aquele ali é o pelotão de segurança, um grupo de infantaria muito treinado. Eu falei, o que tem que fazer para ser um deles? Ele falou, cara, não sei. E eu falei, eu vou lutar por isso, eu já não queria, agora estou aqui, vamos lá. E eu lutei muito, porque são 30 homens que são treinados uma vez por ano. Eles selecionam 30 homens para fazer parte do pelotão de segurança. Eu falei, cara, eu vou para lá. Eu não sou mais forte, eu não sou mais ligeiro, eu não sou mais ágil, mas eu tenho que estar entre eles. E começou. Então eu tenho comigo uma coisa. Se eu não conseguir ser o melhor, eu tenho que estar entre eles. Eita. É por aí. Entendeu? Aí eu vou dar para Deus a forma que Ele quer, a minha excelência. E aí o que acontece? Eu comecei a batalhar. Beleza, consegui entrar para o pelotão de segurança. Mas nesse pelotão foi feito um treinamento, isso que eu quero estar dentro do contexto. Foi feito um treinamento conosco de muito tempo, gente, muito tempo. Containers, um monte de coisa, a gente foi treinado para entrar na mata, isso me ajudou para sobrevivência na selva, fazer missões, treinar missionários e também a guerra urbana mesmo. E aí a gente tinha uma equipe de 30 e a gente tinha um tempo para poder tomar um território de vários becos. Tinha que entrar pelo território tomando ele todinho.
tá ruim o tempo e volta, e tá ruim e volta, e tá ruim e volta, e vamos lá melhorando o tempo e, sabe, um treinamento muito, muito forte. A gente fez isso durante meses. A mesma coisa. A mesma coisa. A gente fez de dia, de manhã cedo, o sol quente, e a gente fazendo aquilo. Aí depois entrou o período frio, e a gente fez no frio. Muito frio, mas aí depois veio o tempo chuvoso e a gente fez debaixo d'água. A mesma coisa. E depois do frio, do calor e da água, a gente já estava treinado e batendo o tempo, independente das barreiras que tinham, o tempo estava certinho para a gente tomar o território. E passaram muitos meses, os treinamentos nossos mudaram e de repente eles nos acordaram de madrugada. Uma madrugada muito gelada, escura. Acordou a gente de madrugada, que a gente fez também de noite no escuro. Mas agora acordaram a gente depois de um tempo e colocou lá naquele local e falou, vai, vocês estão com tempo. Só que a gente não sabia, era para fazer a mesma coisa, só que tempos depois, de madrugada, recém-acordado, e eles tiraram parte da equipe, seguraram 8 ou 10 rapazes. Falou, vai, mas vai! E aí soltou o pessoal. E depois de um tempo, então, eles soltaram os 10. Agora vocês têm que ir. Eles estavam testando se a gente pensa a mesma coisa. E eles pensaram, ó, nesse horário nós fizemos isso por meses, no frio, no calor, debaixo d'água e no escuro. Nesse horário, eles estão em tal ponto. Uniram-se a nós rapidinho e tomamos dentro do tempo. E ali Deus me falou, para pensar a mesma coisa tem que trabalhar junto muito tempo. Meu Deus! Aí vocês vão começar a pensar a mesma coisa. Vou dar um exemplo. Quando você está tocando e você tem uma pessoa que toca com você há muito tempo, você sabe até o olhar da pessoa o que vai ser feito. Mas quando você está com uma pessoa nova, e aí não é a mesma coisa. Então tem que andar junto, treinar junto, ficar junto. Aí daqui a pouco a gente está pensando a mesma coisa. Mas só fica junto, só treina junto, só fica junto muito tempo quem tem aliança, irmão. Quem não tem vai embora. Ô, gente, meu Deus do céu.